Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson, técnico da Filtratemp, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente tira essa mensagem aqui do painel da máquina, tá bom? Eu tô aqui com um trocador de calor Thermamax com R410, mas isso vale para todas as marcas, né? Todas as máquinas da Nautilus, tá bom? Independente seja máquina antiga, seja máquina nova, vai ser o mesmo procedimento. Vai mudar uma coisinha ou outra aqui que eu vou mostrar, mas vai ser o mesmo procedimento, tá bom? Então tô com essa máquina em teste aqui, eu enganei a placa para ela fazer, para aparecer essa mensagem aqui, tá? Então, por isso que ela tá aparecendo, mas essa placa não estaria com esse problema. Então, a gente vai fazer a mensagem sob tensão. Subtensão. Ele tem sub e tem sob, tá? Vai ser a mesma coisa, só vai mudar a tensão. Subtensão significa que a tensão está abaixo do permitido aqui, né? Do recomendado para a máquina. Então, ele vai entrar nessa mensagem sub. E a mensagem sob, que ele vai completar aqui o símbolozinho do meio, significa que a tensão está acima. Então é a mesma função basicamente, tá bom? Então aqui a gente tem um multímetro, mas se você não tiver, a gente consegue fazer uma outra função, tá? A gente tem um multímetro para a gente medir a tensão da máquina, tá? Então a gente vai medir aqui, ó, está mostrando 223, 222 volts, tá bom? E na nossa máquina, ó, 209, tá? Então eu fiz essa programação aqui, geralmente ela vai apresentar sub quando ela está abaixo de 185. Eu coloquei uma configuração aqui para ela mostrar essa mensagem com abaixo de 210. Então abaixo de 210 ela vai aparecer subtensão, no meu caso aqui. No seu caso ele vai a 185, tá bom? Como que a gente faz para calibrar isso aí, essa mensagem? A gente verificou que a tensão está com 222 volts, ou seja, se a gente calibrar isso daqui, ele não vai dar nenhum tipo de problema, tá bom? Porque a gente sabe que a tensão da máquina é a tensão recomendada para a máquina. Então é só uma mensagem errada aqui no trocador de calor, na placa tá lendo errado isso, tá? Então se aqui eu medir realmente estiver com 200 e com 180 volts, aí eu não vou fazer essa programação, porque senão eu vou dar problema na minha máquina. Então aqui eu verifiquei que realmente a tensão está ok, aí eu vou fazer essa programação aqui, tá? Como que funciona? A gente vai apertar duas vezes a tecla 7, que é essa segunda aqui, ele vai aparecer COD. A gente vai subir até o código 123, é o código de acesso aqui dos parâmetros da máquina, tá bom? Então 123 vai ser o código de acesso, cliquei aqui, ele vai mostrar as funções, ó, função 1, eu tenho até a função 26, então eu vou na função 24, que é a função de calibração do sensor de tensão, tá? Tá vendo que eu diminui 0,20? Então a sua máquina aí normalmente vai estar no zero aqui, ó. Zero. Chegou no zero, eu vou confirmar. Então o que acontece? Isso aqui é uma calibração, que ele vai de menos 20 até mais 20. Então se eu quero uma tensão, se eu quero que ela leia 20 volts a menos do que ela está lendo, eu vou colocar no menos 20. Se eu quero uma tensão maior, né, eu quero que ela leia 20 volts a mais, então eu vou colocar 20 positivo aqui. Então eu vou subir até o 20. Ela vai ler 20 volts a mais do que ela estaria lendo sem isso. Então eu vou colocar no nosso caso aqui no zero, porque eu coloquei menos 20 para ela ler uma tensão diferente do que eu queria para ela acusar a mensagem aqui. Mas no nosso caso aqui, no seu caso aí, ele vai estar no zero, tá bom? Cheguei, apertei o 7, né, ó, vamos de novo. Apertei aqui, estava no menos 20, apertei até o zero, eu clico aqui de novo. Então o que acontece? Ele mostrou aqui para mim voltar, aperto o LD. Tá vendo que já sumiu a mensagem? Ou seja, ela está lendo uma tensão diferente, né, do que estava antes. Então eu vou clicar aqui agora, eu vou ver qual a tensão que ela está lendo, tá vendo? 226. Então tá bem próximo do que leu o meu multímetro aqui. 226, 225, ó. Então, ou seja, essa placa está lendo corretamente a tensão. Então eu não preciso fazer nada para mudar. Então numa condição normal isso jamais aconteceria. Mas se a sua máquina estiver lendo, por exemplo, está lendo 200 volts e você quer que ela lê 220, que é realmente o que você mediu aqui, você vai aumentar 20 volts aqui naquele parâmetro F24. Agora, se você quer que ela lê 20 volts a menos, ou seja, está lendo 240 volts, eu quero que ela leia 225, que é a tensão real, eu vou diminuir 20, ou seja, vai chegar no zero, eu vou diminuir 20. Aí ela vai ler a tensão real da máquina, tá bom? Então, essa é a função do parâmetro F24 da máquina, que acusa sob ou subtensão, tá bom?